Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou esta mensagem: por que rasga as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele iria receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse então Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, para o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Amém? Eu gostaria apenas de reler o versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou esta mensagem ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Aleluia. Irmãos, eu vou pedir ao Ministério do Louvor, se quiser sentar um pouquinho, pode sentar. Vocês já estão aqui há bastante tempo, daqui a pouco eu vou chamar vocês de volta. Eu quero apenas, se eu conseguir, entregar uma palavra ao seu coração. Quem era Naamã? Um homem poderoso. Fala comigo, um homem poderoso. Um homem rico. Um homem influente. Naamã não era qualquer homem. Naamã, Gabriel, era a referência no exército mais poderoso daquela época. Talvez hoje nós poderíamos equiparar naquela época o exército da Assíria com o exército americano de hoje. Naamã era o comandante. Mas diz o texto que todo esse prestígio, todo esse poder, todo esse dinheiro não foi suficiente. O texto diz que Naamã guardava por detrás do seu uniforme, por detrás da sua vestimenta militar,
da sua farda uma doença incurável. Naamã era leproso. Hoje em dia a gente não ouve falar muito desta palavra. A própria ciência se encarregou de desenvolver vários tratamentos, e esta doença, que existe ainda hoje em menor intensidade, ela é chamada de outros nomes. Mas o fato é que naquele tempo não havia possibilidade de tratamento, e os leprosos eram considerados imundos, impuros. Não poderiam, inclusive, permanecer em locais em Israel com pessoas que estavam sãs, que não estavam doentes. Eu gostaria de pedir a você que pensasse comigo. O que passava pelo coração daquele homem? O que havia no coração de Naamã? Irmãos, muitas vezes nós clamamos a Deus para que resolva os nossos problemas. Eu já fiz isso e hoje fiz isso ainda. Eu e você somos especialistas, habituados em clamar ao Senhor para resolver os nossos problemas e nos dar milagres. Nós somos especialistas em dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor resolva o meu problema. E nós nos desesperamos muitas vezes com os problemas que temos, porque nós esquecemos de olhar para o lado, ou olhar para trás. Eu vou esperar o pessoal se acomodar primeiro, daí eu vou continuar, porque ali, amém, glória a Deus. Isso é coisa de professor, viu? Queridos, antes de Naamã receber o milagre, guarde isso para você. Ele precisou reconhecer o seu problema. Ele precisou admitir que realmente estava doente. O doente que tem a pior de todas as doenças é aquele que não reconhece que está doente. E quando eu falo de doença, queridos, eu estou falando não só daquela doença que nos atinge com uma dor nas costas, com uma infecção, com um tumor, não. Eu estou falando das doenças que nós achamos que não é doença. Doenças que nós achamos que não são doenças. Doenças emocionais, doenças espirituais. Uma pessoa, por exemplo, que não tem uma vida com Deus, é uma pessoa doente. Ela pode ter todos os bens, ela pode ter uma casa confortável, ela pode não sentir nenhuma dor de cabeça, mas ela é doente, porque Deus não mora no seu coração. É uma pessoa que busca preencher um vazio que não conhece. Uma pessoa que busca preencher um vazio que não consegue comprar no supermercado, comprar numa loja. Um tempo atrás eu contei uma história aqui, professora Glaci, de um gari. Eu passava por um período muito difícil da minha vida. Eu não conhecia Jesus ainda. Faz mais de 15 anos isso. E eu estava trabalhando em Medianeira, na faculdade onde eu dava aula já naquela época. E eu com muitos problemas. Depois eu vim descobrir que esses problemas eram puramente espirituais. Eu tinha um bom salário, tinha um bom carro, tinha um bom emprego, não tinha problema de saúde. Mas eu estava mal, eu me sentia infeliz. E um dia eu estava saindo da faculdade, estava subindo, no final de tarde assim, um gari, com uniforme de gari da prefeitura de Medianeira. E aquele gari cantava, assoviava. E ele ainda olhou para mim e falou: "Ô, professor, boa tarde."
Sabe o que eu vi nos olhos daquele gari, Ederson? Alegria, felicidade. E eu me perguntei, o que ele tem que eu não tenho? E naquele tempo já o Senhor começou a tratar do meu coração, e eu comecei a descobrir que as coisas físicas, que as coisas materiais, que aquilo que o mundo pode dar, jamais vai preencher o meu coração. Isso durou por um bom tempo, até que eu reconheci que eu não sou nada sem aquele que me preenche. Querido, se você está esperando um milagre, antes desse milagre vir, reconheça o problema. Olhe para dentro de você e diga para o Senhor: Pai, tem um lugarzinho aqui que tem um problema. Tem algo aqui dentro de mim que... Outro dia eu estava ouvindo o pastor Telmo, e ele disse que as perguntas que Deus te faz, elas não são para que Deus saiba de alguma coisa. As perguntas que Deus te faz, elas são para que você saiba aquilo que está no seu coração. Quando Salomão teve aquela visão no sonho, e o Senhor apareceu para ele, ali nos dias da inauguração do templo, a Bíblia diz que o Senhor apareceu e disse: Salomão, me pede o que você quer. Você já pensou? Nós passando por uma experiência assim? Pense aí com você. O que você pediria ao Senhor? O que estaria no teu coração? E Salomão disse: Senhor, o Senhor foi bondoso com meu pai Davi, e eu tenho um reino, eu tenho um povo para governar, então eu quero que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê sabedoria para tomar as melhores decisões, que o Senhor me dê sabedoria para saber o que fazer. Queridos, Deus não nos faz perguntas porque Ele não sabe da resposta. Deus sabe até aquilo que vamos falar, antes mesmo desta resposta vir à nossa língua. Então por que é que Deus nos confronta e nos faz perguntas? Para que nós, guarde isso, para que nós possamos descobrir aquilo que está no nosso coração. Na casa de Naamã morava uma menina israelita. Diz o texto que essa menina foi levada cativa, foi levada sequestrada. E aquela menina então falou para a mulher de Naamã: se o meu senhor fosse até Israel, lá ele saberia que tem um profeta e ele pode curar. Irmãos, antes do milagre, nós precisamos compreender que o caminho do milagre pode nos surpreender. A resposta que nós estamos procurando, a solução, a direção, pode vir talvez de circunstâncias que nós nem imaginamos. Você sabe que Paulo olha para o povo e diz assim, para os colossenses, e fala assim: orem sem cessar. Quem já leu esse texto? 2 pessoas. Quem já leu esse texto? Opa, agora deu umas 30. Orem sem cessar. Orem continuamente. O que Paulo quer dizer com isso? Não significa que eu vou ficar o dia inteiro falando. Significa que eu vou ficar o dia inteiro em comunhão. E se eu estou o dia inteiro em comunhão, se a primeira coisa que eu busco quando eu levanto de manhã é a presença de Deus, eu vou estar orando continuamente, e as circunstâncias que vão me cercar, sejam elas pequenas ou grandes, vão começar a falar comigo. Eu já contei aqui para vocês um tempo atrás, que outro dia eu levantei e fui no banheiro de manhã, abri a janelinha do banheiro, e bem do lado da janelinha tem um fio, um cabo da internet, e ali um passarinho. Eu olhei para aquele passarinho,
ameacei fechar a porta, a janela, abri de novo e Deus começou a falar comigo sobre liberdade. Como nós muitas vezes não aproveitamos a liberdade que nós temos. Irmãos, se nós reconhecermos o nosso problema e começarmos a observar as pequenas coisas à nossa volta, como Naamã observou aquela pobre menina dentro de casa, isso vai preceder o nosso milagre. Amém? Leve em conta as pequenas coisas. Durante o milagre, Naamã chega em frente à casa de Eliseu. Talvez bateu palma, talvez mandou alguém bater na porta. Eliseu disse: olha, estou mandando um recado para você. Vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Quando Naamã ouve aquilo, o coração dele se enche de orgulho. O coração dele se inflama. E ele começa a dizer: quem é esse cara? Quem é esse profeta que nem me recebe? Eu achei que ele viria, pegaria óleo, derramaria em mim, colocaria a mão sobre a minha cabeça. Você nunca pensou isso, né? Você nunca foi daqueles que disse: o pastor falou que ia orar por mim, mas só me deu um abraço. Não olha para o lado. Irmãos, nós somos assim. Nós somos assim. Muitas vezes, irmãos, a melhor oração não é aquela que fala palavras bonitas, mas é aquela que é feita com o coração. Pastor, eu não sei orar, mas você sabe falar? Sim, mas então fala com Deus. Eu, certa vez, estava lendo um livro do Watchmani, e o Watchmani contava naquele livro que tinha uma igreja numa cidade, e o pastor daquela igreja sempre convidava um médico, era o único médico da cidade. Sempre convidava aquele médico, sempre convidava aquele, e aquele médico não ia no culto, não ia no culto, e não ia. E naquela igreja tinha um senhor, um senhorzinho humilde, um senhor de idade. E chegou um determinado domingo, aquele pastor falou: eu já estou cansado de pregar todo domingo, igrejinha pequena, cidade pequena. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, isso aí é a realidade da vida pastoral, nós também cansamos. E aquele pastor, ele chamou aquele senhor humilde, falou: hoje você prega. O senhor falou: tá bom. Pois começou o culto, começou o louvor. De repente, quem que entra na igreja? O médico. E o pastor pensou: meu Deus, eu estou a vida inteira convidando esse médico para vir na igreja, e justamente hoje, que eu passei ali para aquele senhorzinho humilde, que mal e mal sabia ler, o médico vem, pronto, nunca mais vai vir aqui, nunca mais entra na minha igreja. Tá, chegou a hora de pregar, o senhorzinho subiu no púlpito. Eu abri a Bíblia aqui para ler o texto que estava lá no livro, e o senhorzinho começou a ler. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, e aí eu vou pular lá para o versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Você já cansou, né? Já cansou só de me ver. Se você está procurando um nome para o seu filho, Mateus capítulo 1 tem bastante sugestão. Irmãos, o que você pensaria se um senhor de idade estivesse aqui agora?
lendo a genealogia. E diz aquele texto que aquele senhor leu, fechou a Bíblia e disse assim: que Deus possa falar o seu coração. E eu quero chamar aqui à frente as pessoas que hoje se arrependem dos seus pecados e querem entregar a sua vida para Jesus. Lá no fundo da igreja levantou um homem, veio na frente, se ajoelhou, chorando. Era o médico. Aquele senhor foi lá, botou a mão na cabeça dele, fez a oração de entrega. Eles se abraçaram, ele voltou para o púlpito, abençoou e encerrou o culto. Terminou o culto, o médico ficou ali chorando. E o pastor falou: não pode, eu preciso saber o que aconteceu. Foi lá e chamou, falou: doutor, eu tenho 3 cursos de teologia, eu sou especialista em homilética, eu entendo muito bem de exegese. E aí hoje eu não preguei, veio aquele senhor humilde, pregou, o senhor vem para frente. O médico olhou para o pastor e falou: sabe o que Deus falou para mim? Que todos aqueles homens e mulheres foram nascendo, gerando e morrendo. E Deus falou claramente ao meu coração que eu vou morrer também, mesmo sendo médico. Então eu preciso consertar minha vida com Deus. Eu preciso mudar. Eu preciso entregar minha vida para Jesus, senão para onde que eu vou? O pastor nunca mais foi o mesmo. Irmãos, nós precisamos começar a olhar para as pequenas coisas. Ontem a Estela lá no casamento leu um texto sobre quantos reais era, Estela? 86.400. Se você recebesse na sua conta todo dia, a 0 hora, 86.400 reais. Você teria que gastar esse dinheiro em 24 horas, porque a hora que virar o dia, esse dinheiro iria ser anulado e outros 86.400 cairiam na sua conta. O que você faria? Nós recebemos 86.400 minutos por dia. Segundos? É segundo ou minuto? É segundo. É a idade. Sabe o que isso significa? Que as pequenas coisas, muitas vezes, nós desperdiçamos. Nós jogamos fora. Não você, mas talvez alguém que você conhece, já deu o celular na mão do filho, para que o filho não te incomode. Não você, mas aquele dia que teu filho chega perto de você, e você está lá naquele jogo de futebol, assistindo aquela série, aquele filme do Netflix, sei lá. E você fala mais baixo. Lá em casa muitas vezes, nós nos deparamos deitados 4 na cama, cada um com o celular na mão. Não, irmãos. Nós desperdiçamos as pequenas coisas e clamamos a Deus por coisas grandes, enquanto que Ele quer falar conosco nas coisas pequenas. Durante o milagre, eu preciso compreender que não há milagre sem humilhação. Onde houver resquício de orgulho, não pode haver a presença de Deus. A razão da queda de Lúcifer foi o orgulho. E o orgulho talvez seja a maior dificuldade que nós encontramos durante o milagre. Vou falar para vocês. Quem está aqui em cima pregando, eu pelo menos tenho esse dom, Deus me deu isso. De olhar nos olhos das pessoas e compreender se eu estou agradando ou não. E também de olhar para vocês e compreender aquele que está morrendo de vontade de vir aqui à frente, se jogar aos pés do Senhor, como aquele que não está muito preocupado. Mas por muitas vezes eu já preguei, não só aqui, em qualquer outro lugar, olhando nos olhos, e eu você vê nos olhos das pessoas
o desejo de se jogar, o desejo de abrir a garganta, o desejo de vir à frente e dizer: eu quero esse Deus, mas não vem. Parece que tem super bonder na cadeira. Eu vou dizer o nome desse super bonder: orgulho. Naamã estava assim. Ele disse: eu vou mergulhar nesse Tietê? Foi eu que botei Tietê agora. Eu vou mergulhar nesse rio fedorento? Eu não. Eu não preciso ir lá na frente. Deus sabe do meu coração. É claro que Ele sabe. E também você não precisa vir aqui por causa de mim. Irmãos, se você vier ou não vier, a minha vida, a vida da igreja continua. E eu não estou falando que esse é o segredo, mas muitas vezes em casa, Deus começa a falar conosco, e o teu coração começa a incendiar, e Deus começa a dizer: vai lá e pede perdão. Vai lá, Ângela, abraça o Cléo, faz aquela torta de leite ninho para ele. Faz. Se vocês soubessem a torta de leite ninho que faz a Ângela, só não comam sagu na casa dela. Depois eu conto a história de sagu. Está lá o seu Pedro, esperando um abraço da dona Noeli. Irmãos, o tempo passa. Fala comigo: o tempo passa. Durante o milagre, eu preciso me humilhar, fazer aquilo que talvez a minha carne não deseja, e simplesmente obedecer a palavra do Senhor. E depois do milagre? Outro dia eu estava falando com um rapaz, e ele tocou no assunto da Mega Sena. Pastor, é pecado jogar na Mega Sena? Eu falei: quem sou eu para falar que é pecado? Eu falei: vai para a Bíblia. Eu não vou dizer que você pode jogar, como eu não vou dizer que você não pode jogar. Vai lá para a Bíblia. E jogar no bicho. Eu joguei muito no bicho. Sei até os números de cor ainda. Tem coisa que não sai da nossa cabeça. Você concorda comigo? Vou falar só o primeiro 5. Avestruz, borboleta, burro. Não, águia, burro, borboleta e cachorro. Viu só? Não estou incentivando você a jogar no bicho. Eu estou dizendo que tem coisas que depois do novo nascimento não vão sair da sua vida. Mas quando esse desejo começar a vir, o que você tem que falar? Não é porque eu sei os números do bicho que eu vou lá na banca e vou jogar no bicho. Cabra, carneiro, camelo, cobra e coelho. De 6 ao 10. Viu? Não. O povo, quando saiu do Egito, estava lá no deserto, Renato. Eles falaram assim: aqueles pepinos, as cebolas. Irmão, uma coisa é você lembrar, outra coisa é você tomar posse desse desejo, e esse desejo, ele vai se transformar em pecado. Muitas vezes, a fraqueza espiritual faz com que a pessoa comece a inventar palavras para Deus. Se Deus continua permitindo que esse desejo esteja em mim, então é coisa de Deus, eu vou. Cuidado. Deus não está em cima do muro. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Naamã, a hora que viu que estava curado, voltou, bateu na porta, e aí Eliseu foi recebê-lo. Ele tinha levado lá um presentinho. Eu já fechei aqui. Qual que era o presentinho que ele levou? Olha só. Olha só. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas.
É bom o presente? O que vocês acham do presente? Tá bom ou não? E aí falou Eliseu, eu quero dar isso aqui para você, porque eu estou curado, eu estou bom. Eliseu falou o que para ele? Pode guardar. Pode guardar. Eu quero só abrir um parênteses aqui e falar para você que depois tem curiosidade. Não faz isso agora, vai perder o foco, tá? Depois em casa você lê a sequência e você vai conhecer a história de um assessor safado que Eliseu tinha, chamado Geazi. Geazi estava lá atrás da porta, e Naamã oferecendo esse presente, ouro, prata, roupa fina, e Eliseu falava, não quero. Depois Naamã pegou e carregou 2 mulas de terra e levou. Mas Geazi estava atrás da porta e ouviu aquilo, e depois foi atrás de Naamã. Inventou uma história dizendo que Eliseu tinha se arrependido, que ele queria um pouco. Quando Geazi volta, Eliseu pergunta para ele, você foi aonde? Não foi em lugar nenhum, cara de pau. Não foi em lugar nenhum. Foi porque o meu espírito foi contigo. Aleluia. Eliseu olha para Geazi e fala, pois a lepra de Naamã agora vai se pegar em você. E a Bíblia diz que ele ficou leproso por completo. Irmãos, com Deus não se brinca. O que vem depois do milagre? Fala comigo, honra. Deus não está preocupado no tamanho da sua conta corrente, na qualidade da sua casa, se você tem carro, se você não tem, se você tem bicicleta, se você mora de aluguel, se você tem curso superior, se você é analfabeto. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em quais serão as suas atitudes depois que você receber o milagre. Aquele rapaz que eu conversava sobre a Mega Sena, eu disse para ele, você sabe por que muita gente não ganha na Mega Sena, mesmo sendo cristão, ou não é abençoado com muito dinheiro, com situações mais confortáveis? Porque essa é uma forma que Deus usa para manter as pessoas próximas dele. Irmãos, tem pessoas que não conseguem viver sem problema. Enquanto o problema está batendo, eles estão clamando. Mas quando o problema vai embora, eu estou bem. Eu estou bem. Por que eu vou para a igreja? Eu não tenho problema, não matei, não roubei, meu dinheiro está ok, está tudo bem. Não se esqueça que Deus precisa descobrir o que está no nosso coração. O que é que vamos fazer depois do milagre? Será que a unção que estava sobre Eliseu continuaria presente se no coração do Eliseu estivesse o desejo pela prata e pelo ouro de Naamã? O que você acha? Não. Fala comigo, não. Naamã então diz, meu senhor, o meu senhor lá na Síria, ele presta culto ao deus Rimon. Guarde o que eu vou falar, porque tem muita gente que passa por isso. Naamã falou para Eliseu, Eliseu, quando eu voltar para casa, eu vou ter que ir com o meu senhor até o lugar onde ele presta culto ao Deus dele. Só que esse Deus, Rimon, ele não está mais no meu coração, eu não quero mais fazer isso, só que eu vou precisar ir com ele, porque toda vez que ele vai, ele se apoia no meu braço. Eliseu diz então, vá em paz. Irmãos, muitos de nós, muitas vezes, fica atribulado, inquieto, porque trabalha ou mora num lugar com a presença de objetos, com a presença de imagens, com a presença talvez de situações que te desagradem. Ontem mesmo eu conversava um pouco com o Gabriel sobre isso, né, Gabriel? E eu profetizava na vida dele dizendo, Gabriel, estas circunstâncias não podem te afligir.
Não significa que você vai fazer parte daquele culto. Não significa que você vai participar daquilo que aquela pessoa está fazendo. Mas não saia por aí pedindo a conta, porque o teu chefe não é evangélico. Cuidado com isso. Seja você luz na vida dele. Seja você luz naquela empresa. Amém. Carregue as suas mulas com terra. E ele vai ver e vai dizer: o que é isso? O Deus que me curou é o Deus que eu sirvo. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu pedi ao pessoal do louvor para vir até aqui. Irmãos, antes, quando eu estava lendo aqui, a hora que eu já me reabilitei, um momento que eu tive uma experiência com Deus aqui, quando eu estava lendo o que o rei fez quando soube da carta. Rasgou as suas vestes. O rasgar as vestes era um sinal de que ele não estava contente com o que estava acontecendo. Era um protesto. Era um sinal de protesto. E o rei então rasgou as suas vestes, achando que o rei da Síria queria um motivo para brigar com ele. Mas Eliseu manda um recado para o rei. E hoje Deus manda um recado para você. Por que você tem rasgado as tuas vestes? Eliseu diz: rei, não precisa rasgar as vestes. Manda ele vir até minha casa, e ele saberá que há profeta em Israel. Você tem ficado atribulado, angustiado com coisas que têm acontecido na sua vida? E você tem protestado muitas vezes, rasgando as vestes, perdendo amizade, perdendo comunhão com pessoas, brigando sem necessidade. Hoje Deus vem e diz: calma, não rasgue as suas vestes. Existe um Deus que vai fazer um milagre por você. Eu quero orar com você nesta noite.